E se eu te dissesse que dois personagens completamente diferentes na verdade fossem a mesma pessoa? E eu tô falando da teoria da Sheila ser o Pariston Hill. Nesse vídeo vamos ver as evidências que ajudam a comprovar essa teoria. Da primeira vez isso parece impossível, né? Porque o Pariston é o ex-vice-presidente da Associação Hunter, um político manipulador que passou o arco das Formigas Quimera controlando Netero e Meruem por trás dos panos. E a Sheila, por outro lado, apareceu no passado da Trupe Fantasma, sumiu da história por muito tempo e tem gente que nem se lembra dela. Então vamos falar dessa teoria, tá? Porque se a gente reparar nos detalhes, tem muita coisa que pode fazer um certo sentido. O principal surgimento da teoria se deu por conta da semelhança entre os dois, e isso tem a ver tanto com a aparência quanto alguns detalhes da história que sozinhos parecem só coincidência, mas a pergunta que fica é: por que tantas semelhanças entre um personagem tão influente que é o Pariston e outro que praticamente ninguém lembra mais? Então vamos lembrar quem que é a Sheila e como ela se conecta com tudo isso. Ela é de origem da cidade de Meteoro, amiga dos membros da Trupe Fantasma e ela participava das peças do Clolo. E antes do massacre do clã Curta, quando o Pyro e o Kurapika estão andando pela floresta, a Sheila é encontrada ferida. Após os meninos acolherem e cuidarem dela, percebem que ela estava carregando um livro chamado Dino Hunter. E esse livro ele narra as aventuras desse Hunter e inspirava a Sheila a se tornar uma caçadora também. Então ela entrega esse livro para Pyro e Kurapika, incentivando eles a virarem Hunters. Só que aí agora só fica meio curioso, porque a Sheila é uma menina da cidade de Meteoro, então o que ela estaria fazendo em uma região distante da cidade? Será que ela fingiu se machucar para poder servir de distração para Gnei e Ryodan atacar o clã Curta? Nesse vídeo que está aparecendo aí no card, eu explico melhor sobre a trupe talvez não ser a única culpada pelo massacre do clã Curta, então espera o final desse vídeo e clica lá para você conferir que eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Então, ela é muito misteriosa e tem muitas coincidências ao seu redor. Então, perguntas que reforçam esse mistério é que após o grande evento que mudou a situação da trupe, que foi a descoberta da morte da Sarasa, ela simplesmente vazou. Mesmo depois deles terem falado sobre vingança e tal, ela apoiou, mas ela simplesmente vazou e a gente nunca viu mais nada dela e sabemos que ela era uma grande amiga da Sarasa. Tá, mas e por que eles são tão semelhantes? Bom, as evidências a gente vai ver agora. A aparência é algo bem óbvio, mas a gente se questiona o porquê que o Togashi fez isso. Será que foi coincidência ou ele tem alguma intenção escondida? Então vamos começar pelo formato dos olhos, que são meio arredondados, o formato do rosto, que é pontudo, e o nariz, então essas coisas são bem parecidas. E também não é só isso. A Sheila usa um acessório na cabeça que lembra um rato, e isso é um detalhe que algumas pessoas deixaram passar. Isso se conecta automaticamente ao símbolo que o Pariston Hill representa nos Zodíacos, que é o Zodíaco do Rato. Então é algo que conecta esses dois personagens. Então, como eu falei, a Sheila queria ser uma Hunter, já que ela carregava o livro do Dino Hunter pra cima e pra baixo. E o Pariston é um dos Hunters mais influentes da atualidade, sendo o ex-vice-presidente da Associação Hunter e também é um membro oficial da equipe da expedição do Beyond Netero em direção ao continente negro. Então ele trabalhou com o Beyond por anos, e esse fato dele estar presente numa missão bem importante é algo que vários Hunters querem saber, né? Porque as pessoas estão curiosas sobre o continente sombrio, então é um motivo pelo qual eles poderiam ser a mesma pessoa, né? Então será que a Sheila tá escondendo alguma coisa por trás dessa personalidade fofa? Algo que o Pariston também faz semelhante ali com a sua carisma e manipulação? Então, a Sheila foi apresentada como uma personagem que parece ser doce, gentil e carinhosa também, né? A gente viu um pouquinho dela lá no passado da trupe e também um pouco mais no passado do Kurapika. E a gente percebe que ela é desastrada, tá? Por conta do machucado que ela sofre lá no passado do Kurapika e que ela é obcecada por esse livro do Hunter. Então, já o Pariston, ele é carismático, inteligente e aparenta ser quem não é. Ele é amigável assim por fora, mas por baixo dos panos ele é um grande manipulador. E isso fica claro em uma cena que o Jin está testando a lealdade dos membros da expedição e tenta usar dinheiro para ver até onde a lealdade iria. E aí ele comenta que o Pariston só virou vice-presidente para poder limitar o poder do Netero, manipulando tudo ao seu redor. Tem pessoas que dizem que a Sheila, ela aparenta ser doce e amigável, mas tem muita coisa por trás, né? Conta dos ferimentos dela. A Sheila sempre aparece machucada, né? Que quando ela aparece pro Kurapika e pro Pyro,
eles dois cuidam dela, mas logo depois ela aparece como se nada tivesse acontecido. Mesmo com a cura, a Sheila não devia parecer tão bem quanto ela parece, ela tinha que estar um pouquinho pior, entendeu? Só que não, como se tudo fosse fingimento. Então essa pode ser uma estratégia para se aproximar dos meninos e obter informação que talvez ajudar na localização do clã Curta. Só que os capítulos do passado da Guiné Rodan provam que essa evidência pode cair por terra, por conta das frequentes feridas que ela sofre com quedas e tudo mais. Então não é algo que ela finge, né, diferente do Pariston, que finge ser bem legal e tal, mas na verdade ele tá manipulando todo mundo ali. E o grande problema dessa teoria é relacionado à linha do tempo. Então vamos organizar as coisas aqui para poder ficar muito mais simples. Então vamos lá. A gente tem a infância da Sheila na cidade de Meteoro com as crianças, a Trupe e o Crollo, que essas pessoas devem ter tido 11 ou 12 anos durante esse período. Depois a gente teve um encontro com o Pyro e o Kurapika, que aconteceu 6 anos depois da infância dela. Então provavelmente ela tinha 16, 17 anos, então uma jovem adulta. E o massacre do clã Curta, que aconteceu um ano depois do encontro dela com o Pyro e o Kurapika, porque foi o tempo que o Kurapika teve para treinar lá com a galera da vida. Depois teve a grandiosa carreira do Pariston. Só que para a teoria funcionar e fazer sentido, precisaria que a Sheila desaparecesse, construísse uma nova identidade, fizesse o exame Hunter, aprendesse NEM e aí subisse até o topo da associação Hunter, virando vice-presidente e agora presidente. O problema é que entre o momento que a Sheila se despede do Kurapika na floresta até o exame Hunter, se passam 6 anos no total. 1 ano do massacre, depois da infância dela, o massacre foi 1 ano, mais 5 anos ali de tempo meio morto antes que o mangá comece, né? Que o mangá começa no exame Hunter. Então é uma quantidade de tempo absurda para isso tudo acontecer. E também o Pariston já era um Hunter de 3 estrelas há um tempo. Ele já estava atuando como vice-presidente do Netero há 3 anos inteiros, né? Antes do mangá começar. Então se a gente fosse fazer a conta, a Sheila teria só 3 anos para poder aprender NEM do zero, né? Porque a gente tem os 6 anos que é um do massacre e os 5 lá que não tem nada. Pô, ela só teria 3 anos para aprender NEM do zero, mudar de identidade e virar o braço direito do presidente da maior associação, que é a Associação Hunter. Cara, isso é impossível, tá? E esse é um dos maiores furos da teoria, que, pô, não tem como isso acontecer. Outros motivos aí que as pessoas podem descartar, né? Ou poder também comprovar a teoria, é a mudança de gênero, porque a Sheila é mulher e o Pariston é um homem. Só que aí, se a gente for olhar, Pariston Hill é um anagrama de Paris Hilton, que é uma famosa celebridade feminina americana. E também não é tão complicado pro Togashi brincar com essa ideia de mudança de gênero, porque alguns de seus personagens, como Kaluto e Pitou, eles foram apresentados de uma forma que não desse para definir exatamente o gênero desses personagens, e também o tratamento quando as pessoas se dirigiam a eles, ou elas, enfim, era diferente, entendeu? Porém, esse fato não comprova nada, só mostra que essa situação poderia vir a se repetir. Então, vamos falar aqui da decisão final. A gente tem alguns argumentos contra e outros a favor. Os argumentos a favor temos a aparência, o rato, as motivações para serem Hunter, personalidade e o possível foreshadowing da peça, por mais que esse seja um dos mais... E os argumentos contra, que no caso é só um, mas é um que quebra totalmente, e a linha do tempo, né? Porque não tem como a mulher, mano, ter 6 anos inteiros ali de tempo total e aprender NEM, virar vice-presidente e tudo em 3 anos, entendeu? Não dá. Então assim, não temos muitas informações aí que realmente vão confirmar, porque é tudo teoria, até que o Togashi bate o martelo, ninguém vai saber se é verdade ou não. Mas a grande pergunta que a gente tem aqui é por que o Togashi deu tanto destaque pra Sheila? Ela está conectada a personagens e locais bem importantes na história, como Pyro, Kurapika, Crollo, Trupe Fantasma e a Cidade de Meteoro, e talvez o Pariston, né? Muitas possibilidades ainda existem, talvez o retorno dela para a história de forma direta, ou revelação de sua conexão com o Pariston, só que a gente só pode esperar para ver o que o Togashi aguarda, né? Talvez a mulher nem venha voltar na história, né? Nunca se sabe o que esperar desse cara, e é isso. Eu quero saber o que vocês acham dessa teoria. Comenta aí se vocês têm outros argumentos que possam ajudar a comprovar ou descartar essa teoria.